Salve, salve, nação concurseira, tudo bem? Professor Jetson Aguiar na área. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando das relações de disciplinas, tá? Transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transversalidade. É importante que a gente tenha noção de como esses conteúdos caem, para que você não perca uma questão por causa disso. A primeira coisa que eu quero que você coloque na cabeça é que as palavras-chave é que vão fazer você responder as questões. Tá bom? Então, sem mais delongas, que Todo-Poderoso nos acompanhe, vamos trabalhar. Bom, eu quero que você compreenda que multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tudo está relacionado ao contato que as disciplinas têm uma com a outra, tá certo? As bancas cobram muito interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e acabam deixando de lado a multi e a pluri. Só que trazem questões que contemplam a multi e a pluri. Então, para que você possa responder uma questão de interdisciplinaridade, é importante que você tenha o conhecimento ou o domínio básico de cada uma delas, tá? Eu quero que vocês foquem na imagem, tá? A imagem ela diz muita coisa. Isso é uma multidisciplinaridade. Tu vai associar esses losangos, essas figuras a, a disciplinas, é como se fossem as disciplinas. Embaixo tem uma redaçãozinha que diz assim, né? Existe uma temática comum, não existe relação nem cooperação entre as disciplinas. E é isso que tu vai levar para tua prova. Multidisciplinaridade, sem relação. Multidisciplinaridade, sem relação. Pega essa palavra como referência e vai-se embora. Vamos à literatura. Multidisciplinaridade. Aparentemente não tem relação uma com a outra. Cada disciplina permanece com a sua metodologia própria. Não há um resultado integrado. Tu vai associar a multidisciplinaridade ao pensamento tradicional de educação. Imagina uma escola onde o horário é dividido, ensino fundamental maior, tá? Onde o horário é dividido em 6 aulas, tá? E nesse dia o coordenador foi mal, ele colocou uma aula para cada professor. Então, no primeiro horário é matemática, o professor chega, dá o conteúdo, bate o horário, sai. O aluno está quase descansando, chega o de português, dá o conteúdo, sai, aí chega o de geografia, dá o conteúdo, sai, aí chega o de história. Então, todos os professores dão as suas aulas focado exclusivamente no seu conteúdo e não há entre eles nenhuma relação, não há entre eles nenhum contato. Cada disciplina está presa e cada professor está preocupado basicamente ao seu conteúdo, né? E não procura realizar, fazer um link entre o conteúdo que está trabalhado com o conteúdo do outro. Então não existe uma interação, não existe uma comunicação. Então tu vai associar multidisciplinaridade a um conjunto de disciplinas onde não existe relação entre elas. Tudo bem? Aí tu tem na multidisciplinaridade. Segundo Jean Piaget, é quando a solução de um problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências dos setores do conhecimento, sem que as disciplinas evocadas sejam alteradas ou enriquecidas. Essa é a essência da multidisciplinaridade, tá? Aí você tem a pluri. Presta atenção, de novo, na imagem. Na pluri, as disciplinas ainda continuam afastadas, só que existe entre elas uma certa relação. Olha o que aqui diz a legenda embaixo. Existe uma temática comum, mas agora existe uma relação e cooperação entre as disciplinas. Cuidado! Se na multidisciplinaridade é sem relação, na pluridisciplinaridade existe uma certa relação. As disciplinas elas conversam, elas têm uma relação entre elas, só que essa relação ainda é multidisciplinar. Por quê? Porque as disciplinas não conversam com todo mundo ou conversam com todo mundo.
existe entre essas disciplinas que conversam uma situação que a aproxime, seja ela pedagógica, seja ela didática, seja ela filosófica. Vamos à redação. É um sistema de um só nível de objetivos múltiplos, cooperação, mas sem coordenação. A troca entre elas, ainda que não seja organizada. Tá? Propõe estudar o objeto em várias disciplinas ao mesmo tempo. Sua finalidade ainda é multidisciplinar. Embora exista uma comunicação, existe um diálogo entre as disciplinas, esse diálogo ainda é um diálogo fragmentado, tá? Como ele coloca aqui, ainda é multidisciplinar, ainda existe uma fragmentação. Então vamos montar, tá? Multidisciplinaridade sem relação, tu vai pegar isso como referência, sem relação. Pluridisciplinaridade, certa relação, tá? E observa a transdisciplinaridade. Eu quero que tu, de novo, olhe para a imagem e tenta focalizar essa imagem como referência. Observa aí, ó, todo mundo conversa com todo mundo interage com todo mundo, e observa que existe, inclusive, um triângulo atravessando as disciplinas. E essa é a essência da transdisciplinaridade. Ok, coloque embaixo. Cooperação em todas as disciplinas e interdisciplinas. É isso que tu vai levar em consideração quando trabalhar com a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é irmã da interdisciplinaridade e por isso as bancas cobram as duas. Não é só porque estão nos PCNs, não, porque as bancas cobram as duas. Como elas são muito parecidas e a diferença é muito sutil, tu tem que tomar cuidado em relação à trans e à inter. Vamos falar da trans especificamente. Desculpem. Na transdisciplinaridade existe interação, existe cooperação, existe a relação entre disciplinas. Só que essa relação, ela não é só de cooperação e interação, mas existe uma forma exacerbada ao ponto de quem defende essa teoria de que o conhecimento eu não posso fragmentar, eu não posso quebrar, eu não posso separar. Eu mesmo sendo um professor de matemática, tendo conhecimento de português, e existe um problema dentro da sala de aula de português, eu vou esquecer minha disciplina e vou trabalhar a disciplina de português. Porque o mais importante é o processo ensino-aprendizagem. Na transdisciplinaridade e a fronteira entre a minha disciplina e a disciplina do outro não existe, tá? O limite, eu vou cooperar até aqui, não, tu vai cooperar até onde for necessário, se tu tiver essas habilidades. Por isso que essa mistura aqui na relação da transdisciplinaridade, tá? Vamos à redação. Etapa superior à interdisciplinaridade não atinge apenas as interações ou reciprocidades, mas situa essas relações no interior de um sistema total. A ação global das várias ciências é inovador. Não é possível, eu quero que tu lembre disso, não é possível separar as matérias. Então, a cooperação é tão profunda que não existe um limite entre a minha disciplina e a disciplina do colega. Se eu tiver os conhecimentos, se eu tiver a base, eu posso trabalhar conteúdo do outro sem problema nenhum. Eu gosto de dizer que na interdisciplinaridade a palavra-chave é sem respeito. Professor, sem respeito ao quê? Sem respeito ao limite de uma disciplina para com a outra. Tá bom? E aí nós temos a interdisciplinaridade, como eu disse, irmã da transdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade existe também cooperação, existe interação. Só que ao contrário da transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade ela vai até um certo limite. Ela não ultrapassa o limite. As disciplinas cooperam, interagem, mas até um certo limite, respeitando a autonomia da outra disciplina. Ok, a gente coloca aqui, ó, existe cooperação e diálogo entre as disciplinas, existe uma ação coordenada. Vamos à literatura.
intercâmbio, mútuo e interação de diferentes conhecimentos de forma recíproca e coordenada. Beleza. Perspectiva metodológica comum a todos. Integrar os resultados entregar os resultados. Permanecem os interesses próprios de cada disciplina. Porém, busca solução dos seus próprios problemas através da articulação com outras disciplinas. Eu quero que tu pegue essa parte aqui, ó. Mantém os interesses próprios de cada disciplina. Enquanto da transdisciplinaridade, essa autonomia das disciplinas, ela não existe, na interdisciplinaridade existe. Porque eu vou buscar, vou cooperar, vou interagir com a outra, mas até um certo limite. Eu paro um determinado ponto. Eu não vou ultrapassar o limite da outra disciplina, tá? Bom, se na transdisciplinaridade é sem respeito a um limite, na interdisciplinaridade existe um respeito. Então, presta atenção. Transdisciplinaridade, não há respeito. Interdisciplinaridade, há respeito. Mas respeito a quê, professor? A esse limite de uma disciplina para com a outra. Tudo bem? E aí nós temos a transversalidade. Professor, transversalidade na relação de disciplinas. Pois é. Primeira coisa, transversalidade não é relação de disciplinas. Transversalidade são temas transversais. Professor, e o que são os temas transversais? Coloca na tua cabeça. Problemática social trazida para a sala de aula. Problemática social trazida para a sala de aula. Tá? A- os temas transversais estão na base nacional comum ou na parte diversificada? Nenhum dos dois. Ele permeia esse currículo, certo? E aí nós trouxemos aí os temas transversais dos PCNs. Professor, então eu não entendi. O senhor acabou de dizer que a transversalidade não é relação de disciplinas e está aqui por quê? Vamos lá? Primeiro vamos compreender, tá? Transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados ou aprender sobre a realidade, por isso problemática social, tá? E as questões de vida e de sua transformação, aprender a realidade da realidade. Ou seja, a transversalidade diz respeito a temas que atravessam, que perpassam os diferentes campos do conhecimento. Então, deixa eu fazer aqui um parênteses em relação à transversalidade. Temas transversais não são disciplinas, não são áreas do conhecimento, não são conteúdos, são problemáticas sociais. Segundo ponto, professor, e por que que está aqui, já que você está falando de relação de disciplinas? Porque as bancas trazem para cá. Por quê? Porque a transversalidade, a palavra transversalidade, é muito parecida com transdisciplinaridade. E as bancas, elas brincam com isso, com a dificuldade do aluno, às vezes, na hora da pressão da prova, de colocá-las juntas. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tanto a transdisciplinaridade, quanto a interdisciplinaridade, quanto a transversalidade, as três, em linhas gerais, elas têm um objetivo: evitar a fragmentação do conhecimento, tá? Ambas procuram evitar, combater essa fragmentação. Por essa razão, acaba sendo trazida quando se fala em relação de disciplinas. Tudo bem? E aí, professor, estou fazendo a prova, como é que eu vou conseguir me desvencilhar disso? Tu vai olhar para a terminação. Que terminação? Vamos lá. Eu tenho a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Terminou em linearidade, aí tu está falando de relação de disciplinas, tá? E essa relação de disciplina é do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Lembra dessa expressão, do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Agora, se terminou em lidade,
Aí eu estou falando de transversalidade. Aí eu estou falando de temas transversais. Nesse caso, é do ponto de vista didático e pedagógico. As bancas gostam muito dessa expressão, tá? Então, terminou em linearidade, ou vai ser trans, ou vai ser pluri, ou principalmente interdisciplinaridade e transversalidade. E nesse caso é do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Já se terminar em lidade é do ponto de vista didático e pedagógico, que são os temas transversais. Tudo bem? Vamos cristalizar, né? Afinal, o canal é o Cristalizando. Aproveitando a oportunidade para lembrar os meus queridos, nos ajudem, dê o like, compartilhe, comentem, divulguem o nosso canal e principalmente se inscreva. A gente precisa de inscrições para manter o canal. Gente, dá um trabalho fazer isso aqui, tá certo? Então, quando você vê, faz a inscrição, nos ajude, ative o sininho da notificação quando você receber um novo vídeo. Todo dia, a nossa promessa é todo dia ter um vídeo novo para vocês. Mas gostaria que você nos ajudasse. Beleza? Vamos cristalizar. E aí, palavras-chave. Professor, se eu gosto de palavras-chave. Não, eu não gosto de palavras-chave. Eu amo, porque as palavras-chave é o que facilita a minha resposta na hora da prova. Vamos lá? Multidisciplinaridade. Qual é a expressão, gente? Sem relação. Lembre que as disciplinas estão soltas, estão jogadas. Cada um trabalha do seu jeito. Pluridisciplinaridade. Existe uma certa relação. As disciplinas conversam entre elas. Só que a conversa ainda é multidisciplinar. Transdisciplinaridade, sem respeito, sem respeitar o limite que existe entre uma disciplina e outra. Interdisciplinaridade, com respeito. As disciplinas vão colaborar, vão interagir, porém até um certo limite. Transversalidade, que não é relação de disciplinas, mas é sempre cobrado junto, está relacionado à problemática social. Tudo bem? Vamos fazer o cristalizando geral e o simulado logo em seguida. Então vamos lá. Falou de relação de disciplina, tá certo? Eu tenho que lembrar de quê? Que a relação de disciplinas, ela acontece em três situações. Eu tenho a multidisciplinaridade, tu vai associar o multi a quê? Conjunto de disciplinas que não interagem entre elas, ou então sem relação. Aí tu tem a multidisciplinaridade, conjunto de disciplinas, onde existe entre elas uma certa relação. Pega essas expressões que tu não erra, vá por mim. Aí eu tenho a transdisciplinaridade, conjunto de disciplinas que interagem e cooperam, não respeitando o limite entre elas, sem respeito, respeitando esse limite. Interdisciplinaridade, conjunto de disciplinas que colaboram e interagem entre si, respeitando seus limites entre elas, com respeito. Beleza? E lembra que transversalidade, por mais que não seja relação de disciplinas, ela é cobrada junto na relação de disciplinas. Transversalidade são temas transversais, problemáticas sociais trazidas para a sala de aula. Tudo bem? Para eu não me para não haver confusão na hora da prova, eu vou olhar para onde? Para a terminação. Se terminar em linearidade, é do ponto de vista, lembra dessa expressão, do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Nesse caso, eu tenho relação de disciplinas. Ou vou estar falando da multidisciplinaridade, ou vou estar falando da pluridisciplinaridade, ou vou estar falando da interdisciplinaridade, ou vou estar falando da transdisciplinaridade. Porém, se terminar em lidade, eu vou estar falando de temas transversais. No caso, é do ponto de vista didático-pedagógico. As bancas amam essa expressão. Linearidade, do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Lidade, do ponto de vista didático-pedagógico. Vamos agora fazer um simuladão, né? Para a gente colocar em prática. Pode ser? Vamos lá. Vamos fazer um simulado de um básico de relações de disciplinas. Prontos? Vamos comigo. No CEP 2014. Acerca da interdisciplinaridade, aspecto que deve estar presente no processo pedagógico, pode-se afirmar que interdisciplinaridade existe interação e cooperação respeitando-se o limite entre elas. A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos
produzidas por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre elas. Refere-se, assim, a uma relação entre as disciplinas. B. Se fundamenta na convergência com uma concepção de conhecimento que torna a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer, isento e distanciado. C. Desconsidera a complexidade do real e a necessidade de se levar em conta a teia de relações entre seus diferentes e contraditórios aspectos. Letra D. Se associa uma visão compartimentada da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se construiu. E letra D. A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da LDB de 96. Anteriormente a isso, era algo que nem se comentava no cenário educacional. Se você prestou atenção no que eu falei, tá aqui, tudo aqui, tá? Vamos lá. Você marcaria que letra? Vou botar aqui as questões, tá? Você marcaria que letra? Qual letra você marcaria como correta? Vou deixar A de lado, vou falar logo da B. Olha como é bem bonita, ó. Se fundamenta na convergência em uma concepção de conhecimento que torna a realidade como um conjunto de dados estáveis. Qual é um dos objetivos da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da transversalidade? Combater a fragmentação do conhecimento. É um ato de conhecer isento e isolado, distanciado. Isso aí é multidisciplinaridade e não interdisciplinaridade, tá bom? B. Desconsidera a complexidade do real, desconsidera a complexidade do real e a necessidade de se levar em conta a teia de relações. Qual é um dos objetivos da interdisciplinaridade? Combater a fragmentação do conhecimento, tá? Entre seus diferentes e contraditórios aspectos. Errado. C. Se associa a uma visão compartimentada. O que que combate a interdisciplinaridade, gente? Ele tem que ter relação, tem que ter cooperação, respeitando-se o limite entre elas, mas o objetivo é fazer essa relação entre as disciplinas, e não de forma compartimentada, como é um pensamento de quem? Da multidisciplinaridade, tá? Se associa uma visão compartimentada da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se construiu. Errada. Letra E. A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da LDB. Mais ou menos. Anteriormente a isso era algo que se comentava, nem se comentava no cenário educacional brasileiro. Muito vago, né? Professor, então o gabarito é letra A. Essa letra E, gente, na LDB, na verdade, se fala da interdisciplinaridade de forma bem sutil, mas onde é que eu vejo a interdisciplinaridade em documentos? Nos PCNs, tá? PCNs adotam a interdisciplinaridade e a contextualização como elementos essenciais no processo de ensino-aprendizagem. A BNCC vai e ratifica essa situação. Então, o gabarito é letra A. E a letra A, meus amores, se você fizer uma leitura é, descompromissada, tu erra, tá? Cuidado quando tiver essa possível contradição dentro da fala. Ele coloca assim, ó, a interdisciplinaridade, questiona, ela questiona a segmentação entre os diferentes campos produzidos por uma abordagem que não leva em conta a interrelação e a influência entre elas. Não é que ele está defendendo, está questionando essa fragmentação, e é essa fragmentação que não leva em consideração a relação entre as disciplinas. E ele continua, refere-se assim a uma relação entre as disciplinas. Cuidado! Eu tenho que ter uma preocupação ao fazer a leitura e a leitura correta, porque o que vai matar aqui é esse questiona, tá bom? E é exatamente o que nós falamos. Um dos objetivos da interdisciplinaridade é combater a fragmentação do conhecimento. Gabarito letra A. Vamos à segunda. O estabelecimento de relações entre os conteúdos curriculares obedece a certos graus de relação.
Assinale a opção que apresenta o nível que corresponde ao grau máximo das relações em diferentes áreas do conhecimento, tendo como fundamentos a complexidade e a multidimensionalidade, na perspectiva de superar as fronteiras das disciplinas. Ó, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade, como eu falei para vocês, ó. Transversalidade não é relação de disciplinas, mas eles fazem questão de trazer, tá? Ou todas as opções estão corretas. O comando da questão é perfeito. Assinale a opção que apresenta o nível que corresponde ao grau, risca aí, ó, grau máximo de relação entre as diferentes áreas do conhecimento. Grau máximo, o topo, tendo como fundamentos a complexidade e a multidimensionalidade, na perspectiva de superar. Quem é que não respeita o limite entre as disciplinas? Por isso que eu digo, as palavras-chave, elas são ouro, gente, ouro em pó, tá? Quem é que não respeita o limite entre as disciplinas? Tá vendo? A gente dá a faca e o queijo na mão. Basta você utilizar, tá bom? Então, o gabarito não tem nem como errar. Na multidisciplinaridade não há nenhum tipo de relação. Na pluridisciplinaridade existe uma certa relação. Ele não colocou a inter. Existe cooperação e interação, porém respeitando-se os limites entre elas. E quem é que não respeita o limite entre elas? É a transdisciplinaridade. Lembra, transversalidade não é relação de disciplinas. Transversalidade é temas transversais. Como eu falei para vocês, não está no conjunto da relação de disciplinas, mas é cobrar. Fique atento. Gabarito letra C. Vamos a 3. A respeito da transversalidade no processo pedagógico, não podemos afirmar que, tipo assim, eu tenho 5 alternativas, uma está errada. É o exceto. Vamos lá. Se refere a uma abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento, diz respeito à possibilidade de estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados. Diz respeito principalmente à dimensão didática, aponta a complexidade do real e a necessidade de se considerar a ideia de relações entre os diferentes e contraditórios aspectos. Se fundamenta na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeito a um ato de conhecer, isento e distanciado. Essa questão lindíssima, lindíssima, ok? No CEP, falando de transversalidade perfeito. E aí? Você vai marcar qual? Você marcaria qual? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá? A. Refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento? Será? Diz respeito à possibilidade de estabelecer na prática educativa uma relação entre o aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados? O que é que está fazendo aqui? Ele está combatendo a forma tradicional de se trabalhar os conteúdos, trazendo a realidade, trazendo a prática social para dentro da escola, né? Então, B está lindíssima. C, diz respeito principalmente à dimensão didática. Aí eu não sei. Não olhe para mim, eu não sei. D, aponta a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. Qual é um dos objetivos da transdisciplinaridade, da transversalidade e da transdisciplinaridade? Combater a fragmentação do conhecimento. E a letra E, se fundamenta na crítica, de novo, cuidado com essas questões, de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. É justamente o contrário à função dos temas transversais. Porém, isso ele está fazendo uma crítica. Então, qual é o gabarito? Me digam aí. Bora, deixa vocês pensarem. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês? Relação de disciplinas é do ponto de vista epistemológico do conhecimento.
Transversalidade é do ponto de vista didático-pedagógico. Aí eu te entrego o ouro na mão e tu joga fora. Acorda. Eu estou te entregando o ouro na mão. Às vezes a pessoa leva 2 dias para aprender isso aqui. Pega as palavras-chave e coloca em prática que você não erra. Tá bom? Gabarito letra A. Vamos a 4. Urgência nacional, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino e o favorecimento da compreensão da realidade e da participação social. Foram os critérios estabelecidos para a definição de quem? Urgência nacional, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino e o favorecimento da compreensão da realidade. Quem é que trabalha com as problemáticas sociais, meus amores? Pois é, os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais são um referencial de qualidade para o ensino fundamental do país. Conteúdos básicos, professor, o que é isso? E aí, é até uma dica para ti. Tu tá respondendo uma questão, tem coisa que tu nunca viu. Cara, isso aqui tu nunca viu? Bora fora, tá? Livros didáticos, currículos regionalizados, né? Quem é que trabalha com as problemáticas sociais? Os temas transversais, ok? Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês como é que eu posso identificar. Eu sempre gosto de trabalhar isso em sala de aula. Vamos pegar 4 situações. Eu sou um professor de matemática, que é meu aluno já sabe dessa história. Eu sou um professor de matemática e eu apliquei uma atividade com os meus alunos, certo? É, alguns escreveram no cabeçalho o nome com letra minúscula. Essa minha prova tinha algumas questões subjetivas. E esses alunos também iniciaram as frases com letras minúsculas. Porém, esses meninos, eles acabaram respondendo a prova a contento. E eu fiquei preocupado basicamente com o conteúdo de matemática. Letras minúsculas, não seguir a regra ortográfica, não é problema meu, é problema de português. Eu estou em que situação? Multidisciplinaridade. Não, é isso que quer dizer, não existe relação entre as disciplinas. Eu, professor de matemática, tenho que focar no meu conteúdo de matemática. Se os meninos estão escrevendo errado, se não estão seguindo a função ortográfica, é problema de português, ele que se vê. A nossa escola resolveu fazer uma feira de ciências e deixou os professores livres para se organizarem com um tema central. O professor de matemática vai procurar o professor de física. O professor de biologia vai procurar o professor de química. O de história vai procurar o professor de geografia. O de português vai procurar o de inglês. Eu estou em que situação? Pluridisciplinaridade. Existe entre as disciplinas uma certa relação, ainda multidisciplinar. Por quê? Porque seria inter se o de matemática procurasse o de português, se o de biologia procurasse o de ciências, mas eles procuraram aqueles que estão mais próximos um dos outros. Eu sou aquele mesmo professor lá do primeiro exemplo de matemática, tá certo? E eu passei uma outra prova e veio alguns alunos com os mesmos erros. Escreveram nomes com letras minúsculas, frases com letras minúsculas, início de frases, e aquilo passou a me incomodar. Aí eu disse para meus alunos, gente, olha, mas responderam matemática perfeitamente. Só que eu disse assim, gente, deixa eu falar para vocês. Eu percebi que alguns alunos estão escrevendo seu nome com letras minúsculas. Gente, nome é substantivo próprio. Ó a interação e que deve ser grifado com letras maiúsculas, iniciado com letras maiúsculas. E algumas frases também iniciadas com letra minúscula. Gente, frase se inicia com letra maiúscula. Eu gostaria que você tivesse um pouco mais de atenção a partir da próxima prova, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo de matemática. Eu estou em que situação? Exatamente. Interdisciplinaridade. Observe que eu interagi com o português, dei algumas dicas para os meus alunos na área de português, mas eu voltei para a minha disciplina matemática. Então, eu respeitei até um certo limite onde eu poderia ir, tá? Quarto exemplo, eu sou esse mesmo professor de matemática e mais uma vez eu vi
situações gritantes, meninos escrevendo uma com letra minúscula, frases com letra minúscula, que aquilo me incomodou. Eu digo, gente, eu falei na prova passada e vou falar de novo. O nome é escrito com letras, iniciado com letras maiúsculas. Início de frase deve ser feito com letras maiúsculas. E ainda tem gente fazendo, cometendo esses erros. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar um pouquinho matemática aqui e eu vou dar aula hoje para vocês de português. Eu estou em que situação? Exatamente. Transdisciplinaridade. Por quê? Porque eu não só interagi, não só colaborei com o português, mas eu assumi o lugar de português. Eu percebi que eu tenho condições de assumir o conteúdo de português, tá certo? Porque meus alunos não estão conseguindo aprender como professor de português. Por isso é que é sem respeito, sem respeitar o limite entre as disciplinas. Tudo bem? Que é uma frase básica para os meus amores? Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado, ok? Deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e principalmente se inscreve. Nos ajude, tá bom? Espero que tenha colaborado com vocês. Fiquem todos com Deus. Abraço!